Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao início do nosso curso de hidráulica. Eu costumo chamar esse curso de hidráulica agrícola, porque é um curso muito importante voltado para vocês, alunos do curso de agronomia. É um curso que vocês vão usar bastante, né? Principalmente quando vocês forem fazer irrigação e forem fazer drenagem. Tá? Todos os conceitos de todas as fórmulas que são usadas nos cursos de irrigação e drenagem vêm da matéria da disciplina de hidráulica. Tá? Então é um curso que vale muito a pena, é um curso que vocês precisam estudar um pouquinho mais, né? Tem muita matemática envolvida, tá? E não só na parte de irrigação e drenagem, mas também na parte de hidrologia, nós usamos bastante hidráulica, ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os conceitos de hidráulica, né, e vamos falar um pouco mais sobre sistemas de unidades. Então, vamos lá. Então, a hidráulica é uma disciplina, só vou tirar aqui o vídeo. Então, a hidráulica é uma disciplina que deve oferecer os recursos técnicos necessários para os projetos de gerenciamento e manutenção de sistemas que envolvam os fluidos, com destaque especial à água. Então, dentro da hidráulica, né, nós temos uma disciplina que é antes da hidráulica ainda, que é a mecânica dos fluidos. E dentro de mecânica dos fluidos, né, nós temos a aerodinâmica, né, em função do vento, a engenharia naval, e nós temos a hidráulica. E dentro da hidráulica, a hidráulica pode ser dividida em hidrostática, que é o estudo da água em repouso, hidrodinâmica, que é o estudo da água em movimento, e da hidráulica aplicada, né, que é a aplicação essencial, né, pura e aplicada da hidráulica nos problemas que nós temos no dia a dia, certo? Muito bem. Então, dentro da aplicação da hidráulica, o primeiro deles que nós temos aí é a irrigação. Tá? Só um minuto. Muito bem. Então, a primeira aplicação da hidráulica são os sistemas irrigados, né, onde a água ela é succionada por um sistema de bombeamento e depois ela é recalcada ou ela é, ou ela é enviada com uma determinada vazão e pressão para uma tubulação. Né? E dessa tubulação a água vai sair nos aspersores. Tá? Depois nós temos a drenagem, que a água ela é conduzida, ela é retirada do meio poroso que é o solo, né, nesse caso por drenos subterrâneos, ou ela pode ser retirada por drenos superficiais, certo? Nós temos os abastecimento, né, o abastecimento das cidades, né? Então, a partir do momento que você tem a água de um rio, ela é recalcada, vocês vão ouvir muito eu falar de recalque de água. O que é o recalque? Recalque é quando você tira a água de um manancial, de uma represa, de um rio, por exemplo, e ela é recalcada, ela é enviada, transportada para um reservatório, né? Esse reservatório pode ser um reservatório de irrigação, ou pode ser um reservatório para tratamento de água, que no caso é uma ETA, né? Nós podemos ter sistemas de abastecimento de redes que saem, que é recalque, que é um sistema de recalque também, que sai de uma ETA, de uma estação de tratamento de água, e é enviada para um reservatório elevado num determinado bairro. Tudo isso através de quê? De tubulações. Né? Então, no nosso curso, nós vamos
entender tudo isso, né? Como que nós dimensionamos um bombeamento para a água chegar até determinado lugar, mas antes de chegar no bombeamento, eu tenho que entender como que a água se movimenta dentro de uma tubulação e quais as energias que estão envolvidas no interior dessa tubulação. Tá? Nós temos também, aí falando um pouco de hidrologia, né, que é a aplicação da hidráulica também, defesa contra inundação, né, são os piscinões, por exemplo, tá? Os canais de drenagem, né, e a conservação do solo também. Né? Aqui eu tenho uma água que sai de um canal fechado, né? E para ela não ganhar velocidade, nós temos esses bloquinhos aqui onde a água é barrada. Então diminui a velocidade dela de escoamento. Aqui eu tenho o que nós chamamos de escada hidráulica. Vocês enxergam muito bem isso nos taludes na beira de rodovia, né? Então eu tenho que fazer com que a água saia da parte de cima, da estrada aqui da parte de cima, e venha para o bueiro aqui embaixo. Só que a água não pode chegar aqui com uma velocidade muito grande. Então ela passa por uma escada hidráulica para perder velocidade e chegar a uma velocidade menor no bueiro, na boca de lobo. Tá? Quais as grandezas físicas que envolvem dentro da hidráulica? Então, o estudo dos fluidos na disciplina de hidráulica envolve variedades de características, obrigando-nos a descrevê-los de modo qualitativo e quantitativo. Então, a descrição qualitativa vai identificar natureza ou tipo. Então, nós temos velocidade, área, comprimento, calor, pressão, é uma descrição qualitativa. E nós temos uma descrição quantitativa, que identifica a quantidade mensurável daquela natureza ou tipo. Então, nós temos dentro da velocidade, nós temos metro por segundo, né? Mas na descrição, quando nós falamos em grandeza, nós, no caso aqui, descrição quantitativa, nós só estamos falando em segundo, metro, quilograma, joule, lumens, etc. Tá? São grandezas quantitativas essenciais, né? Mas nós temos também as grandezas físicas que são compostas, né? Que são junções de duas unidades, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, a unidade é a grandeza da mesma espécie, que é a grandeza que se pretende exprimir, tomada como padrão de referência. Exemplo, um metro para avaliar o comprimento. O valor numérico, número de vezes que o padrão está contido nessa grandeza considerada. Então, quantos metros tem uma parede, por exemplo? Tá? Então, o valor numérico da grandeza e a unidade da grandeza. Por exemplo, a aceleração, eu sei que a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, então no sistema de unidades, né, é um conjunto de unidades utilizadas para medir todas as espécies de grandezas físicas. Então, as grandezas de unidades fundamentais ou primárias ou de base, que são escolhidas arbitrariamente. Então, as unidades fundamentais, elas devem ser independentes entre si, por exemplo, o metro, o segundo, o quilo, certo? O valor de uma unidade fundamental deve ser invariável. É desejável que as unidades fundamentais possam ser representadas por padrões e que permitam uma fácil medição direta das grandezas de sua espécie. E as grandezas de unidades derivadas ou secundárias são definidas em função das fundamentais. Então, o sistema de unidades física congrega unidades de mecânica, térmica, eletromagnéticas e ópticas. E o sistema de unidades mecânicas congrega as unidades geométricas, cinemáticas e dinâmicas. Então, nesse sistema são necessárias 3 unidades fundamentais. Então, nós temos algumas escolhas possíveis nesse caso. O comprimento, a massa, o tempo, né? Que é definido pelo sistema MLT. Né? E massa é o M, L
é o comprimento e o T é o tempo. Então, por exemplo, uma fórmula F igual a m vezes A, ou seja, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é distância vezes tempo elevado ao quadrado. Então, eu posso definir, sem falar em unidades, se é quilo, se é grama, se é metro, centímetro, ou se é segundo ou hora, né, ou minuto, eu tenho que a unidade de força é o m, né, de massa, o L de comprimento e o T de tempo elevado ao quadrado. Aqui está ao quadrado. Né? Bom, nós temos também que eu posso fazer massa, eu isolei o M, então massa fica F dividido por A. Então, que é F dividido pela distância vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, fica F, que multiplica a distância L, vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, fica F, L sobe, vai ficar menos 1, e o T sobe, acaba ficando ao quadrado. Exemplos que nós temos de sistemas de unidades, que vocês já conhecem. Então, nós temos o Sistema Internacional, né, o MKS, que a unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo segundo e a unidade de força é o newton. No sistema CGS, a unidade de comprimento é o centímetro, unidade de massa é grama, unidade de tempo é segundo e a unidade de força é o dina. E no sistema MKS técnico, é representado por esse asterístico, a unidade de comprimento é centímetro, unidade de massa é grama, unidade de tempo é segundo e unidade de força é o TM. Então, como conversão, nós temos que 1 UTM é igual que a unidade de força no sistema MKS técnico é 9,81 kgf, que é quilograma força. Então, 1 kgf é igual a 9,81 newton. E o 9,81 newton está dentro da onde? Do sistema MKS. Certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o Sistema Internacional de Unidades, que ele é o mais usado. Né? Então, o Sistema Internacional de Unidades, que é oficialmente adotado na maior parte dos países do mundo, com exceção, né, notável aí, são os Estados Unidos, que eles acabam usando uma notação, né, um sistema que não é o MKS, né, é um sistema deles que eles acabam usando. Adotado no Brasil a partir de 62, foi ratificado pela Resolução número 12 de 1988 do CONMETRO, né, Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, no sistema MKS, no sistema internacional, né, que é o MKS, então o comprimento é metro, a massa é quilograma, o newton, a unidade de tempo é segundo e a unidade de força é o newton. Como curiosidade, né, da onde vem o comprimento? Né? O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo, avos de segundo, certo? A massa, o quilograma é a unidade de massa e não de peso ou força, e ele é igual à massa do protótipo internacional do quilograma, que é a massa de um cilindro de platina e irídio, 90% de platina e 10% de irídio, que até hoje ele é conservado na repartição internacional de pesos e medidas em Sèvres, na França, né, desde 1901. E o tempo? O segundo é a duração de 9.192.621.770
períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Bem, então as grandezas aqui que nós temos, né, no sistema internacional. Comprimento, então, é metro, massa é quilograma, tempo é segundo, corrente elétrica é ampere, temperatura termodinâmica é Kelvin, a quantidade de matéria é o mol e a intensidade luminosa é a candela. Nós temos também alguns... Isso aqui são as unidades de base do sistema internacional. Depois vem as conjugações, né? Que são as unidades suplementares do sistema internacional. Então, aí vem frequência, que é Hertz, né? Que a unidade de base é o segundo. A força Newton, que é metro, quilo por segundo ao quadrado, né? Que é uma unidade de força. A unidade de pressão no sistema internacional é Pascal, que é Newton por metro quadrado. A energia é Joule, né? Que é Newton por metro. A potência é Watt, que é Joule por segundo. E o ângulo plano é o radiano, que é metro por metro. Bom, sistemas dentro do sistema internacional. As unidades derivadas possuidoras de nomes e símbolos particulares. Então, nós temos, né, qual que é a grandeza? O momento de força, que é Newton por metro. O impulso de uma força, que é Newton por segundo. A tensão superficial, que é Newton por metro. A capacidade térmica, que é Joule por Kelvin. E depois nós temos as unidades especiais, né, que são autorizadas, que são múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. Aí vem o volume, né, no caso é o litro, né, que é 10, que é 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, né, 1 litro dividido por 1000. Massa, que é tonelada, né, representado pela letra T, que é 10 elevado ao cubo quilos. Pressão, que é bar, que é 10 elevado a 5 pascal. E área, que é o hectare, que é o 10 elevado a 4, a quarta potência, em metros quadrados. E nós temos algumas unidades que são fora, né, do sistema internacional, né, e também em uso com o sistema internacional. Aí vem o minuto, né, que é 60 segundos, a hora, que é igual a 3.600 segundos, o dia, que é 86.400 segundos, o grau, que é 1 grau é igual a π sobre 180 graus radiano, o minuto, que é 1 sobre 60, né, ou igual a π sobre 10.800 radianos, o segundo, que é 1 minuto sobre 60, tá? O litro, que é igual a 1 decímetro, né? Ou 10 a menos 3 metros cúbicos. A tonelada, que é 10 elevado ao cubo, quilos. O Nepper, que é 1 Nepper igual a 1. E o Bel, que é 1 Bel igual a meio logaritmo newtoniano de 10 elevado a 10 NP. Prefixos múltiplos das unidades. Também temos. Então, nós temos o 10, que é o deca, que é 10 elevado a 1. Nós temos o 100, que é o hecto, que é 10 elevado a 2. O 1000, que é 10 elevado a 3, nós chamamos de quilo. O mega, que é 1 milhão, é 10 elevado a 6. O giga é 10 elevado a 9. O tera, que é 10 elevado a 12. O peta, 10 elevado a 15. E o hexa, 10 elevado a 18. Né? Então, por exemplo, 10 metros é igual a 1 vezes 10 elevado a 1 metro, né? Que é o decâmetro.
100 gramas é 1 vezes 10 elevado a 2, que é o hectograma. 100 Kelvin, desculpa, 100 quilo, né? Que é 1 vezes 10 elevado ao cubo, né? Quilokelvin seria o caso. Aí nós temos os submúltiplos, né? O 0,1, que é o 10 menos 1, é o dec. O 10 a menos 2, que é 10,01, é o centi. 10 a menos 3, que é o 0,001, que é o mili. Aí o 10 elevado a menos 6 é o micro. 10 elevado a menos 9 é o nano. 10 elevado a menos 12 é o pico. 10 elevado a menos 15 é o fento. E o 10 elevado a menos 18 é o ato. Certo? E aí nós temos alguns exemplos. 0,1 grama é igual a 1 decigrama. 0,01 metro é igual a 1 centímetro. E 0,001 ampere é a mesma coisa que 1 miliampere, certo? Dividido por 1000 nesse caso. Temos uma atenção. O ano-luz não é uma unidade do sistema internacional. É a distância percorrida pela luz em um ano, no vácuo, em uma linha reta, que é de 9,46 trilhões de quilômetros. Tá? Então, como exercícios, fica aí. Transformar as unidades a seguir para o sistema internacional. É muito importante, pessoal, que vocês peguem esses exercícios que nós estamos fazendo e tentem fazer vocês, logicamente, sem olhar, certo? Para vocês praticarem. Depois eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então, por exemplo, 72 metros cúbicos por hora, como que fica? Então, eu tenho 72 metros cúbicos dividido por hora. Né? Uma hora tem 3.600 segundos, certo? Então, é a mesma coisa que 72 dividido por 3.600 dá 0,02 metros cúbicos por segundo. 36 quilômetros por hora. Tá? 1 quilômetro tem 1.000 metros, então é 36, né, vezes 1.000 metros, né, que seriam 36.000 metros por quilômetro por hora. Né, e nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos. Então fica 36 vezes 1.000 dividido por 3.600, que vai dar 10 metros por segundo. Ou seja, 36 quilômetros por hora é a mesma coisa. A velocidade de 36 km por hora é a mesma coisa que a velocidade de 10 metros por segundo. 50 kgf por centímetro quadrado. Então, 50 kgf por centímetro quadrado, nós sabemos que 1 metro quadrado dividido, que 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 1 metro quadrado dividido por 10 a quarta centímetros quadrados. E que 1 kgf é a mesma coisa que 9,81 newtons. Então, vai ficar que 50 kgf por centímetro quadrado é 50 vezes 9,81, certo? Isso aqui vou passar para lá, vai multiplicar, então vai ficar 4.905.000 newtons por metro quadrado. 108 litros por hora. Nós sabemos que um metro cúbico, 1 litro é um metro cúbico dividido por 1.000 litros, né? E uma hora é igual, que é dividido por 3.600 segundos. Então, 108 litros por hora é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Temos um outro exemplo aqui. 1 grama-força por centímetro cúbico. Fica 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 dividido por metro cúbico, dividido por 10 a sexta, que é vezes kgf por 1000 gf. Então, isso vai dar, no final, 9.810 newtons por metro cúbico. Ok?
Muito bem. Depois nós temos... Então, nós fizemos alguns exemplos de sistemas de unidades. É importante que vocês revejam isso depois. Né? Vamos continuar falando das propriedades físicas dos fluidos. Então, os fluidos são corpos cujas moléculas têm a propriedade de se moverem uma em relação às outras sob a ação de forças tangenciais de mínima grandeza, ou seja, é uma substância que altera sua forma continuamente quando submetida a uma força de cisalhamento, ainda que pequena. Então, a divisão dos fluidos. O que é um líquido? É um fluido que tem um volume definido e forma definida, indefinida. Tomam a configuração do recipiente que as contém, mudando de forma de acordo com o mesmo, mas mantendo sempre o volume constante. E o gás? É um fluido que tem forma e tem volume indefinidos, de acordo com o recipiente. Né? Porque o gás ele pode ser armazenado sob pressão. Então, ele pode ocupar muitas e muitas vezes aquele mesmo ambiente. Massa específica, que é o ρ, é a quantidade de matéria contida na unidade de volume de uma substância. Essa propriedade é normalmente utilizada para caracterizar a massa de um sistema fluido. Então, o ρ é massa sobre volume, tá? Quantidade de massa dividido pelo volume do fluido. No sistema internacional, a unidade é kgf por metro cúbico. No MKS técnico é UTM por metro cúbico. E no CGS, que é centímetro grama segundo, é grama por centímetro cúbico. Certo? Então, depois nós temos a densidade ou massa específica relativa, que é a densidade de um fluido é definida como a razão entre a massa específica do fluido e a massa específica da água numa certa temperatura, que é usualmente 4 graus Celsius. E nessa temperatura, a massa específica da água é de 1.000 quilos por metro cúbico. Portanto, por ser assim definido, a densidade é independente do sistema de unidade utilizado. Então, a densidade é a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água a 4 graus Celsius. Tá? E a densidade, nesse caso, ela é adimensional, certo? Então, aqui, a massa específica. Aqui eu tenho um gráfico de temperatura por massa específica. E nós sabemos que a 4 graus Celsius, a massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico. À medida que a temperatura da água vai aumentando, a massa específica da água ela vai diminuindo, até chegar aí com quase 100 graus Celsius a 960 quilos por metro cúbico, a densidade da massa específica da água. Nós temos o peso específico, que é o gama, o peso específico de um fluido designado por gama, é definido como peso por unidade de volume. Assim, o peso específico está relacionado com a massa específica através da equação peso específico é peso dividido pelo volume, ou seja, é o ρ, que é a massa específica, vezes a aceleração da gravidade. No sistema internacional é Newton por metro cúbico, no MKS técnico é kgf por metro cúbico, CGS é grama por centímetro cúbico. Peso específico. Desculpa. Depois nós temos o volume específico, que pela definição, né, de peso específico, nós temos que... Desculpa. Nós temos que o peso específico é peso sobre o volume. Se eu isolar o volume, vai ficar peso sobre gama, né, sobre peso específico, que vai ser igual a metro cúbico. Então, um exercício aí, ó. Sabendo que
800 gramas de um líquido enchem um cubo de 0,08 metros de aresta, ou seja, de lado, obter a massa específica desse fluido no CGS. Então, eu sei que o volume é 0,8 por 0,8 por 0,8, porque ele falou que é 0,08 metros de aresta, de lado, cada lado do cubo. Então, fica o volume de 0,000512 metros cúbicos, que é a mesma coisa que 0,000512 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. E a massa é 800 gramas. Então, se eu dividir massa, 800 gramas, por 512 centímetros cúbicos, eu vou ter que a massa específica vai ser igual a 1,562 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho um frasco de volume conhecido, pesa 12 gramas, quando vazio, e 28 gramas quando cheio de água. Em seguida, você retira a água e enche seu frasco com ácido e obtém seu peso de 37,6 gramas. Então, nós queremos saber qual que é a densidade relativa do ácido. Então, se eu tenho o mesmo recipiente, e ele pesava 12 gramas, eu tirei a água, coloquei o ácido e foi para 28 gramas, né? Desculpa, 12 gramas quando vazio, com cheio d'água 28 gramas, né? Só que quando ele tirou a água e colocou o ácido, foi para 37,6. Então eu sei que a massa de água é a massa do recipiente cheio menos a massa do recipiente vazio. Então é 28 menos 12 é igual a 16 gramas de água. E eu sei que o ρ da água é a massa sobre o volume. E o volume, então, fica massa dividido pelo ρ da água. Então, é a mesma coisa que 16 gramas dividido por 1 grama por centímetro cúbico, né? Que é a massa específica da água. Então, eu sei que o volume vai ser igual a 16 centímetros cúbicos. A massa do ácido fica 37,6 menos a tara, né? Menos o peso do recipiente, que é 37,6 menos 12, então é 25,6. Então, eu sei que o volume, a densidade específica nesse caso, é a massa, o peso específico, né? É a massa sobre o volume, então é 25,6 dividido pelo volume do recipiente com água, que vai ficar 1,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? E a densidade específica vai ser o ρ do ácido dividido pelo ρ da água, que é 1,6 por 1, vai ser igual a 1,6. A densidade do gelo em relação à água é 0,918. Calcular em porcentagem o aumento do volume de água. Então, eu sei que a densidade do gelo sobre a água é 0,918. Tá? Então, o que é o ρ do gelo? É a massa sobre o volume de gelo. E o ρ da água? É a massa sobre o volume de água. Né? Então, isso, se eu fazendo essa relação, né, vai ser massa e massa, eles cortam, né? Porque se eu jogar isso aqui para cá, ele vai inverter. Então, vai ficar massa sobre massa. Então, vai ficar aqui, a densidade é 0,918, o volume de água sobre o volume de gelo, certo? Então, o volume de gelo fica igual a 1 centímetro cúbico, que é o volume da água, dividido por 0,918, que é o volume do gelo. Então, eu tenho que o volume do gelo é igual a 1,0893 centímetros cúbicos. Né? Então, nesse caso, o volume de gelo é 1,0893 menos 1, que é igual a 0,0893, que é igual a 8,93% maior, certo? O volume do gelo do que o volume da água.
Muito bem. Dentro das propriedades físicas dos fluidos, nós temos a viscosidade, que é o atrito interno, que a viscosidade é uma propriedade interna de um fluido, que está relacionada ao fato deste opor uma resistência ao movimento de fluxo. Esta resistência pode ser imaginada como uma força de atrito agindo entre as partes de um fluido que estão se movendo a velocidades diferentes. Um líquido flui através do deslizamento de moléculas sobre uma molécula sobre as outras, certo? Então nós consideramos, por exemplo, a situação em que temos um fluido com escoamento permanente, né? Podemos isolar duas lâminas consecutivas desse fluido paralelas à direção do movimento. E essas lâminas de fluido deslizam-se umas sobre as outras. É como se fosse uma molécula com a outra molécula, em velocidades diferentes, certo? Então, nós temos aqui forças diferentes sendo inseridas em moléculas, né, diferentes. Então, eu tenho uma força aqui nessa molécula de baixo, né, que ela tem uma velocidade, e eu tenho uma força sendo inserida na molécula de cima, que ela vai ter uma velocidade, mas uma diferença dessa velocidade em relação à de baixo. Então, as placas vão se mover com velocidades v mais dv e v. Então, a força tangencial por uma unidade de superfície que determina o escorregamento das duas camadas, segundo a hipótese de Newton, é proporcional à diferença de velocidades entre as placas e inversamente proporcional à distância entre essas placas. Então, fica que eu tenho força, né, dividido a massa, né, força igual a massa vezes aceleração. Se eu isolo a massa, então fica força sobre aceleração, né, que é dv sobre dz. Então, força sobre aceleração é o coeficiente de viscosidade dinâmica, dv sobre dz. Né, que vai ficar, então, força, que é a viscosidade dinâmica, coeficiente de viscosidade dinâmica, vezes aceleração, dv sobre dz. Então, quanto mais fortes são as forças intermoleculares, maior é a viscosidade. Né? Então, eu tenho aqui um fluxo de um fluido ideal. Né? Então, no fluxo de um fluido ideal, o que seria um fluido ideal? Aquele que não tem atrito. Então, a velocidade das placas ou das moléculas são sempre a mesma. Então, todas as placas se movem da mesma maneira. Agora, se eu tenho um fluido que não é ideal, né, não é um fluido perfeito, né, então eu tenho aqui uma viscosidade. Então, no interior da tubulação, eu tenho uma molécula com molécula. Né? Só que à medida que vai chegando perto da parede da tubulação, eu vou tendo o atrito, além do atrito entre as moléculas, eu tenho também o atrito da molécula com a parede dessa tubulação. Né? Então, eu vou ter uma diferença aí do fluxo. Né? E é justamente isso que nós vamos ver depois, né? Que é o fluido, no nosso caso, a água, né? Sendo conduzida, fazendo o contato com a parede das tubulações, né? Que vai gerar atrito. Então, nós temos a viscosidade cinemática, que é a relação entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Né? E a unidade da viscosidade cinemática é centímetro quadrado por segundo, que é a mesma coisa que Stokes. Outra propriedade da física do fluido é a compressibilidade, que tem os corpos, que é a propriedade que tem os corpos de reduzirem seus volumes quando submetidos a incrementos de pressão. Então, aqui eu tenho um corpo e tenho um volume. Só que, num determinado momento, é inserida uma pressão, certo? Então, sob a ação de uma força P, o volume do fluido é V, dando um acréscimo de dP na pressão P. Então, o volume vai diminuir.
ok? Então fica, se nós tivermos um acréscimo de P, um acréscimo da força dP, o volume desse fluido diminuiu. Então, dV é proporcional a V vezes a variação de pressão que teve, né? Então, a variação de volume foi igual a menos alfa V vezes dP, onde o alfa é o coeficiente de proporcionalidade cúbica. Tá? Ele é um sinal negativo porque significa uma diminuição do volume decorrente do acréscimo de uma força dP. Então, com isso, nós temos o que nós chamamos de Ezinho, né, de epsilon, que é o módulo de elasticidade, que é 2,18 vezes 10 a menos 8 kgf por metro quadrado. Então, fica que epsilon é 1 sobre alfa. Então, fica dV, que é menos 1 sobre epsilon, vezes V, vezes dP. Um exemplo. Pede-se a redução de volume em centímetro cúbico. Então, eu tenho aqui uma pressão inicial é 1 atm, que é 10.000 kgf por metro quadrado, e a pressão final são 2 atms, 20.000 kgf por metro quadrado. E o volume inicial era 1 metro cúbico. E o Ezinho, né, o epsilon, né, que é o módulo de elasticidade, é 2,09 vezes 10 a 8, né, que é uma tabela que nós temos. Então, dV fica 1 sobre epsilon V sobre vezes dP, então vai ficar 1 sobre 2,09 vezes 10 a oitava, vezes o volume, que é 1 metro cúbico, que multiplica 20.000 kgf, que é a pressão final, menos a pressão inicial, que é 10.000 kgf por metro quadrado. No final, então, a variação de volume foi de menos 0,478 vezes 10 a menos 8, vezes 1, vezes 10.000, vezes 10 elevado a sexta, que é igual a menos 47,8 centímetros. Ou seja, o volume ele reduziu 47,8 centímetros em função da variação da pressão, do aumento da pressão. Uma outra propriedade são as forças de adesão e coesão. Coesão é a propriedade que tem os corpos de resistirem a pequenos esforços de tensão pela atração entre suas próprias moléculas. Refere-se às forças de atração entre moléculas de mesma natureza, isto é, entre moléculas do próprio líquido. Então, as forças de coesão são as forças de atração que uma molécula tem em relação à outra. Elas ficam juntas, ficam presas umas às outras. Isso é coesão. A adesão é a propriedade que os corpos de diferentes constituições têm de se atraírem, isto é a atração entre as moléculas do líquido e do sólido, a qual estabelece contato. Tá? Como se você pegasse um pouco d'água e espalhasse sobre uma mesa. Né? Essa água ela se espalha sobre a mesa até um determinado ponto. Né? E esse ponto vai até aquela força de adesão que é entre o líquido e o ambiente, né? E aquela mesa, né? Tem essa força de contato. Depois nós temos a capilaridade. Tá? Essa força capilaridade vocês vão usar muito, nós vamos falar bastante delas em irrigação. Justamente, vocês já devem ter ouvido falar, quando nós falamos, quando algum professor falou sobre o solo, né? Porque no solo nós temos as forças de capilaridade. O que são as forças de capilaridade? É a propriedade que tem os líquidos que possuem de ascender, quando a adesão é maior que a coesão, ou descender, quando a coesão é maior que a adesão, em tubos de pequenos diâmetros, né? Menores do que 9,6 milímetros. Daí ele acaba formando um menisco, né? Que é a forma de superfície do líquido. Se as forças de adesão são maiores que as forças de coesão, a superfície do líquido é atraída para o seu recipiente,
mais do que as moléculas volumosas. Portanto, o menisco tem o formato de U, né? Por exemplo, a água em um copo. Então, aqui nós temos a formação do menisco, porque nós temos a força de coesão, desculpa, nós temos a força de adesão, que é aquela força do líquido com a parede da tubulação, né? A força de coesão, não. A força de coesão ela é imprimida aqui no meio, entre moléculas do mesmo fluido, que acaba fazendo com que a molécula, que o fluido vá para baixo. Então, ele acaba formando esse menisco, ok? Então, nós temos a capilaridade, né? Se as forças de coesão são maiores que as forças de adesão, o menisco é curvo para baixo, né? O menisco é curvo para baixo. Ação capilar, quando um tubo de vidro estreito é colocado em água e o menisco puxa a água para o topo do tubo. É como nesse caso aqui, ó. Então aqui eu tenho que a água está vindo para baixo, força de moléculas, forças de coesão aqui no meio e forças de adesão. Então está puxando o menisco para cima, né? Então, na água, normalmente eu tenho essas forças, as forças de adesão são maiores que a coesão, e no mercúrio, ao contrário. Forças de adesão são menores do que a coesão. Ok? Então, se um fluido para o qual as forças adesivas dominam sobre as forças coesivas, o líquido sobe pelo tubo, né? Aí nós temos toda a parte matemática envolvida. Certo? Não há necessidade da gente entrar no mérito. E depois nós temos também a tensão superficial, que é o trabalho por uma unidade de área necessária para trazer as moléculas à superfície. E a tensão superficial é a energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido. É por isso que os insetos, alguns insetos ficam flutuando, né? Porque elas têm elas possuem uma área necessária, né, para trazer a molécula para a superfície. Certo? Bom, para terminar aqui, então essa aqui seria a parte dos sistemas de unidades e as propriedades dos fluidos, né? E aqui, por curiosidade, nós temos o alfabeto grego, tá? Então, nós temos aqui a denominação e o símbolo maiúsculo e o símbolo minúsculo. Do alfa, maiúsculo e minúsculo, do beta, do gama, né? Do delta, do épsilon, o zeta, eta, o teta, o iota, kappa, lambda e o Depois nós temos o nu, o xi, o omicron, o pi, o rho, o sigma, o tau, o y, o phi, xi, psi e ômega. Ok? Muito bem, pessoal. Então, nós fizemos aí uma aula, né, do início da hidráulica, falamos um pouco do conceito de hidráulica, e falamos dos sistemas de unidades, e falamos também das propriedades dos fluidos. E depois, na próxima aula, nós entramos aí com hidrodinâmica, tá ok? E vamos falar um pouquinho também de pressão, porque pressão nós vamos usar bastante, então é muito importante que vocês estejam afiados, né, nas unidades de pressão. Tá joia? Muito bem, então. Muito obrigado e até mais.